Meus irmãos, nós estamos ainda respirando, não é? Os ares e os efeitos da nossa campanha 40 dias seguindo a Jesus. E não podemos, de maneira nenhuma, permitir que esses efeitos desvaneçam. Mas nós precisamos estar realmente colocando em prática. Agora é a hora de ir além, agora é a hora de tudo aquilo que Deus falou aos nossos corações, tudo aquilo que Deus nos proporcionou aqui naqueles dias, possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia. E o grande desafio de cada um de nós é não ser apenas um religioso. A religiosidade mata. A religiosidade não é de Deus. Cada um precisa ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus Cristo. Eu não sei o que você, se eu te perguntasse nessa manhã o que significa discípulo, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Você abriu aí a sua Bíblia em João capítulo 4? E nós vamos, com esse caminhar nesse texto, nessa manhã, e eu queria que você já lesse esse texto com essa intenção. Nós queremos caminhar nesse texto. O que eu aprendo com Jesus sendo discípulo dele nesse texto? O discípulo, existem muitas definições, né? Você vai ler muitas definições sobre o que é ser um discípulo, mas sempre na essência do discípulo, de ser um discípulo, é que o discípulo ele é um aprendiz. O discípulo é alguém comprometido com o mestre. Ele não apenas aprende com o mestre, mas ele está comprometido com o mestre. Você, para ser um discípulo, você tem que ter um mestre. O discípulo, essa palavra, era muito comum nos dias de Jesus. Não foi Jesus que inventou nem essa questão do discípulo, nem do discipulado. Isso já existia. Os rabinos tinham discípulos, né? Os grandes filósofos daquele tempo tinham discípulos. Tinham escolas de discipulado, escolas de discípulos, né? Naquele momento. Uma das diferenças é que naquele tempo de Jesus eram os mestres eram os alunos que escolhiam seus discípulos, né? Então o aluno, ele queria ser um discípulo de determinado rabino, ele é que escolhia qual rabino que ele queria ser discípulo, e ele ia caminhar com aquele rabino, por exemplo. O que a gente vê em Jesus é que Jesus é diferente, porque Jesus é ele que chama os discípulos, é ele que vai buscar os discípulos, é ele que vai trabalhar, a iniciativa é dele. Nós vimos aqui durante a campanha essa iniciativa de Jesus em buscar, em estar indo ao nosso encontro, para que nós sejamos seus discípulos. Então vamos olhar esse texto, pensando assim, o que nesse texto tão conhecido, esse texto que você já leu muitas vezes, e que você já ouviu muitas mensagens, o que como discípulo de Jesus, eu posso olhar para Jesus nesse texto e aprender com o nosso mestre dos mestres. O que a gente pode, como discípulo dele, ele me chamou, eu sou um discípulo dele, o discípulo, ele se compromete com o seu mestre, e no discipulado na questão cristã é isso, é um comprometimento exclusivo com Jesus, com a pessoa de Jesus, seguindo-o em tudo
e desenvolvendo-se para ser como ele é e fazer a sua vontade. Essa é a minha definição preferida de discípulo. A minha definição preferida, eu vou repetir, é essa. Ser discípulo de Jesus é ser uma pessoa comprometida exclusivamente com a pessoa de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus é segui-lo em tudo e desenvolver-se para ser como Ele e fazer a vontade dEle. Amém? Então vamos olhar para esse texto assim, agora, com essa palavra inicial na cabeça, não é? Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido... Só um minutinho, deixa eu me arrumar aqui, primeiro na minha tecnologia, para depois eu partir para não ter solução de problema de continuidade, né? Porque eu, como sou uma pessoa muito fera nessas coisas, eu às vezes abro o arquivo errado, né? O que acaba de acontecer. Então agora eu abri o certo, ele vai ficar abrindo aqui, nós vamos lendo o texto. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou então uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tiveras conhecido o dom, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo e qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-nos dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha adquiri-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizem que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e se admiraram do que estivera falando uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde
e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? O Senhor aplica essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Amém? A palavra de Deus é bênção na sua vida, sim ou não? Você ama a palavra de Deus? Quem ama diz, eu amo. Aí, como é que está você com a palavra de Deus essa semana? Como é que foi? Leu? Teve contato com essa palavra? Se alimentou dela? Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Ame essa palavra. Essa palavra é indispensável para o nosso estabelecimento de uma vida espiritual forte, vigorosa. Sem palavra não tem vida espiritual forte. Sem palavra não tem vida espiritual que realmente possa estar sendo uma vida espiritual que possa dar a você forças para enfrentar a vida e ter intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E agora, Senhor, toma essa palavra e abençoa-nos aqui falando a cada um de nós. Possamos tirar desse texto lições preciosas para as nossas vidas e colocá-las em prática no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, voltando ao que nós estávamos falando, eu espero que nós possamos continuar dando com os procedimentos, com tudo aquilo que nós aprendemos durante a campanha e sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, né, nós temos algumas definições de discípulo. Paulo Solonca, por exemplo, diz que discípulo é uma pessoa cujo comprometimento principal da vida é seguir seu mestre. Desenvolver-se para ser como seu mestre e fazer a vontade do seu mestre. Há uma definição de um camarada chamado Kate Phillips, que o livro dele é considerado o best-seller de discipulado. Kate Phillips, ele diz assim, é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com as finalidades de saúde espiritual e ensinar aos outros. Kate Phillips disse, ser discípulo é isso. O Claude King, que é um autor, participou de Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, Em Missão com Deus, e outros livros espetaculares de discipulado, ele diz, é um estudante, é alguém que segue os ensinamentos de outra pessoa, partidário que imita seu mestre em tudo. E eu vou repetir aquela que eu gosto mais. Discípulo é uma pessoa, discípulo de Cristo, agora vou falar discípulo de Cristo, comprometido exclusivamente com a pessoa de Jesus Cristo. O maior compromisso da vida de um discípulo de Cristo é com a pessoa de Jesus Cristo. É uma pessoa que ela tem outros compromissos na vida, porque todos nós temos outros compromissos da vida. Mas se o teu maior compromisso não é com Cristo, você não é discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é fazer com que o maior compromisso da sua vida, o maior comprometimento da sua vida, seja com Ele. E esse comprometimento leva você a seguir Jesus Cristo em tudo, leva o discípulo a querer se desenvolver para ser como ele. Aquela pessoa que não quer se desenvolver para ficar cada dia mais parecido com ele, não está fazendo o papel de discípulo, não está sendo discípulo. E a outra é não apenas para ser como ele, mas sempre fazer a sua vontade. Então, é isso. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que olhar dizendo, eu sou um discípulo de Jesus. O maior compromisso da minha vida é com esse Jesus aqui que encontra com essa mulher. O que eu mais quero na minha vida é me desenvolver para ser como esse Cristo. E o que eu
quero buscar na minha vida é ser cada vez mais parecido com Ele. E o que eu quero nessa vida é priorizar sempre a sua vontade. Aí eu olho para esse texto e vejo que tem algumas lições que a gente tem que aprender com o nosso Supremo Mestre. A igreja sabe que a questão aqui, o contexto, é que Jesus está enfrentando uma das muitas lutas e dificuldades que ele enfrentou com os fariseus, muitas discussões teológicas, muitas discussões doutrinárias, muitas mentiras, muitas invejas, muitas perseguições. Ele agora estavam tentando alimentar uma discussão, de que eles estavam dizendo que Jesus batizava mais do que João. E então Jesus, na verdade, diz o texto, versículo 2, que Jesus mesmo nem batizava, eram os seus discípulos. E Jesus, ele é extraordinário em muitas coisas. E Jesus, ele não perde tempo com discussões frívolas. Jesus nunca perdeu tempo com discussões inúteis. Jesus nunca perdeu tempo com aquilo que tira dele o foco da missão. E ele também não queria ficar perdendo tempo com essa discussão boba. E ele então não alimenta essa discussão, ele pega os seus discípulos e ele deixa a Judéia em direção à Galiléia. Quando ele vai para a Galiléia, os judeus, quando iam nessa direção, eles não costumavam passar por Samaria. Eles não costumavam passar por Samaria por causa da birra, por causa do problema que havia entre os judeus e samaritanos. O judeu, sempre ele valorizou muito essa questão de não permitir que haja uma miscigenação. Hoje a coisa é um pouco diferente, mas ainda existe muito isso. Um judeu, por exemplo, condenar um casamento de um filho com outra pessoa que não seja de origem judaica. Isso, as famílias mais tradicionais judaicas ainda isso fica. Espiritualmente, o povo de Samaria foi um povo que miscigenou muito, não é? Eles as famílias israelitas que haviam permanecido na terra, se apegaram a Deus, preservavam o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Mas houve um tempo em que o povo de Samaria, eles se misturaram com outros povos, e ali criou-se uma miscigenação, não apenas em questão familiar, mas também em questão espiritual. E aí isso criou um problema entre os judeus e os samaritanos. Os judeus desprezavam os samaritanos. Eles menosprezavam os samaritanos por terem permitido essa miscigenação racial e espiritual. Então eles desprezavam, eles tratavam com desprezo. Tem muitas frases famosas nos livros de teologia sobre afirmações que os judeus faziam totalmente depreciativas sobre os samaritanos, que não é o caso aqui, porque não é o meu foco aqui hoje. Então Jesus, ele decide passar por esse caminho, que não era um caminho normal. Não era um caminho que, quando as pessoas faziam esse percurso, passavam. E ele resolve passar ali. E ele ali, então, diz o texto que Jesus diz que era necessário. O texto diz que era necessário Jesus passar por ali. Interessante isso, não é? E Jesus passa, tem esse encontro maravilhoso com essa mulher samaritana, e aí, então, essa mulher acaba identificando Jesus como o Messias, Jesus se apresenta como o Messias, ela se identifica com ele e tem um encontro extraordinário que nós vamos falando ao redor da mensagem. Então, o que nós precisamos hoje aqui destacar nesse texto para nós que queremos ser discípulos de Jesus? Primeira coisa, nós vemos aqui Jesus Cristo focado na sua missão.
quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, e quando o texto diz que Jesus, quando começou aquela discussão frívola sobre quem batiza mais, ele batiza mais, essa coisa, e Jesus resolve ir para a Galiléia, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma missão muito importante para ficar perdendo tempo com essas coisas. E outra coisa, vamos por um outro caminho que normalmente nós não usamos, porque focado, eu estou aqui fantasiando o texto, focado na missão, Jesus tinha alguém que precisava ser alcançado, que através dessa pessoa que seria alcançado, milhares de pessoas de uma cidade seriam alcançadas. Então presta atenção. Todas as pessoas bem-sucedidas na Bíblia, você lê a Bíblia de capa a capa, eram pessoas que estavam focadas na missão. E Jesus aqui está focado na sua missão. Jesus, durante todo o seu ministério, ele foi focado na visão, na sua missão. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E um discípulo de Cristo, aquele que se desenvolve para ser como ele, aquele que se desenvolve para seguir o seu mestre, estar comprometido com ele, precisa então aprender isso com ele. Focar na missão. Crentes nesse mundo têm muitas coisas para fazer? Tem, nós não somos ET. Nós temos muitas coisas nesse mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que levantar nosso sustento, nós temos que estudar, nós temos que ter lazer, nós temos muita coisa. E você não vai perder essas coisas, deixar, mas é uma questão de foco. O crente em Jesus Cristo, de que é discípulo de Jesus, é alguém focado na missão. O papel da igreja no mundo é fazer coisas que levem as pessoas a ver Deus, se reconciliar com Ele e passar o resto da vida o adorando. Esse é o nosso foco. Então, nós precisamos então, se nós estamos focados, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós não podemos perder tempo com discussões frívolas, com distrações que nos tirem do foco, com coisas que nos tirem do foco da nossa missão no mundo, que é essa. Qual é a nossa missão no mundo? A nossa missão no mundo é fazer com que as pessoas sejam levadas a Deus. É fazer coisas que levem as pessoas a Deus. A nossa missão no mundo é fazer com que as pessoas vejam Deus, se reconciliem com Deus e passem a adorar a Deus o restante da vida. Então, nada pode nos tirar desse foco. Nada. Então, Jesus, então, o que ele faz? Ele cede a discussão. Ele fala, eu vou ficar discutindo isso nada. Ele larga a direção para lá e vai embora, porque ele tinha que cumprir uma missão. Ele estava focado na missão. E é assim que uma pessoa focada na missão vive. Ela deixa para lá coisa que vai tirar da missão e segue firme na missão. E vai focada na missão, vai andando na missão. Abraão saiu de lá, da cidade onde Deus mandou que ele saísse, para em Ur dos Caldeus. Ele saiu focado numa missão. Neemias chegou para reconstruir o muro, focado numa missão. E por isso foram bem-sucedidos. E Jesus, focado numa missão. Focado na missão, nós não vamos medir esforços, melhor dizendo, para aproximar as pessoas de Deus e dar às pessoas um futuro melhor. Já pensaram nisso? Que toda pessoa que se torna um seguidor de Jesus Cristo passa a ter um futuro melhor. Então, nossa missão como crentes em Jesus Cristo está embutido isso. Não medir esforço para aproximar as pessoas de Deus. Cada um de nós aqui tem essa missão. E, consequentemente, as pessoas terem um futuro melhor. Aquela pessoa que você está orando por ela, aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, se essa pessoa você levá-la
a se aproximar mais de Deus, além dessa pessoa ter uma vida eterna com Deus, você vai ajudar essa pessoa a ter um futuro melhor. Que futuro diferente teve a mulher samaritana? Que futuro completamente diferente depois que essa mulher se encontra com Deus? Uma pessoa focada. Quem está focado supera todas as barreiras. Havia muitas barreiras para que Jesus não passasse pelo caminho dos samaritanos. Mas ele estava focado na missão. Um crente desfocado, qualquer barreira que se levanta o impede. Mas quando ele está focado na missão, não há barreiras que detenha um crente, um discípulo, assim como aconteceu com Jesus. Jesus teve que passar por cima das barreiras e dos divisores humanos. Jesus teve que passar por cima da barreira racial, cultural, da barreira de gênero, a fim de estabelecer uma conexão com as pessoas, uma conexão com aquela pessoa, a fim de conectar aquela pessoa com o Evangelho e para o Evangelho, focado na missão. Preste atenção no que eu vou dizer. Só um crente focado na missão vai perceber quando o mais difícil é o melhor. Prestou atenção nisso? Só um crente focado na missão vai conseguir discernir quando o mais difícil é o melhor. Era mais difícil ir por Samaria? Era. Não era o mais fácil ir por Samaria? Não. Não era o mais confortável? Não. Mas era o melhor para que a missão de Jesus fosse cumprida. Às vezes, nós estamos procurando o caminho mais confortável. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos focados na missão. Nós estamos focados em tantas coisas na vida acima da missão. A nossa carreira, conquistar a nossa carreira, está muito acima da missão. Eu quero dar um conselho para você que é pai aqui, tem filho universitário. Cuidado. Cuidado que na ânsia de ver os nossos filhos tendo uma carreira bem-sucedida, nós mesmos, às vezes, incentivamos nossos filhos a perder o foco da missão. Nós mesmos. Eu e você que é pai. Não é só você não. Eu e você. Às vezes a gente está com tanto foco na questão do acumular, de ter um futuro seguro financeiramente, materialmente, nós estamos tão focados nisso que a gente perde o foco da missão e nós vamos procurar o mais confortável e não o melhor. E não o melhor. Então, quem está focado na missão vai ter discernimento para entender isso, que não é o mais fácil, não é o mais confortável, não é o mais seguro, é o melhor. E nem sempre o mais seguro é o melhor. Esse caminho era muito inseguro, mas era o melhor, porque focado na missão. Focado na missão. Focado na missão, não deixe que o cuidado com a instituição supere os cuidados com as pessoas. Isso é um risco que eu corro, como pastor, e você que está aqui, que é líder, corre. Todos nós que estamos aqui corremos. Muitas vezes nós estamos tão focados com a instituição que perdemos o foco das pessoas. E para preservar a instituição, não vemos o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque para Jesus e para nós que somos seus discípulos, as pessoas valem mais do que a instituição. E Jesus priorizou isso. Então presta bem atenção. Focado na missão, as pessoas valem mais do que a instituição. Eu quero falar mais uma coisa para você. Focado na missão, quando a gente anda focado na missão, há um aspecto nesse texto muito interessante. Jesus teve um diálogo com essa mulher. Não foi um diálogo simples. Jesus teve um diálogo relevante. A sociedade precisa de crentes
para dialogarem relevantemente com ela. Esse mundo precisa de crentes que dialoguem relevantemente com ele. As pessoas que estão lá fora sem Cristo e sem salvação precisam de crentes que dialoguem relevantemente. Qual tem sido um dos nossos grandes problemas em não alcançar o mundo? Porque o nosso diálogo é muito irrelevante. O nosso diálogo não alcança nem a mente, muitas vezes, nem o coração das pessoas. Quando Jesus dialoga com essa mulher, Jesus alcança sua mente e o seu coração. Jesus a aborda, Jesus fala de uma tal forma que ele alcança os dois e acaba se tornando um diálogo relevante. Meus irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos estar numa intimidade maior com o nosso mestre, para aprender com ele como dialogar com o mundo. E às vezes, nós estamos até dialogando com o mundo, mas não um diálogo relevante. Às vezes você está até se esforçando para dialogar com o mundo, mas o diálogo não é relevante, porque esse diálogo não está tocando na mente e no coração das pessoas. Quando eu falo diálogo, eu falo em tudo. Eu falo no conteúdo espiritual, eu falo no conteúdo teológico, eu falo no conteúdo bíblico, eu falo na linguagem. O mundo está cansado dessa linguagem de prosperidade. O mundo está cansado de toda essa linguagem que nós temos usado aí em linhas gerais. Um dos maiores desafios da igreja do nosso tempo é como dialogar com o mundo, se mantendo bíblico e ser relevante. Esse é o grande desafio. Eu, se fizesse mestrado agora, essa seria a tese da minha monografia. Então, Jesus tem um diálogo relevante. Nós precisamos, como individualmente, como igreja, entender, o meu diálogo é relevante. Como é que está sendo o meu diálogo com o mundo? Como é que está sendo o meu diálogo? É aprender isso com as pessoas. Existem muitos marginalizados, solitários, discriminados, sofridos no mundo. Como temos dialogado com essas pessoas? Nosso diálogo com elas tem sido relevante. Como foi o de Jesus? Jesus conversa com essa mulher na beira de um poço. Segundo o teólogo José Bortolini, poço era símbolo da sabedoria. Para o povo da Bíblia, poço era lugar de encontros que marcavam para sempre a vida das pessoas. E foi justamente nesse lugar que Jesus teve um encontro. Junto a um poço, Isaac se apaixonou por Rebeca. Junto a um poço, Moisés se encontrou Zípora. O poço, foi ali que Jesus se encontra, não foi por acaso. É porque Jesus queria estabelecer um diálogo relevante. Nós precisamos encontrar meios de alcançar as pessoas à beira dos seus poços. A partir daquilo que é significativo para elas e não para nós. Como é que eu posso alcançar as pessoas naquilo que é significativo para elas? Nos lugares físicos e emocionais e espirituais em que nós possamos alcançar a vida, nas dimensões da vida. E passar por cima de todos os divisores humanos. Pagar o preço por estar disposto a quebrar todos os tipos de discriminações. Como pode tu, sendo judeu, conversar com uma mulher samaritana? Isso é um diálogo relevante. Um diálogo relevante vai fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Jesus lhe pede de beber. Quando, naquela cultura, à beira de um poço, você perguntava isso e você estabelecia esse diálogo com as pessoas,
as pessoas, então, o que elas se sentiam? Elas se sentiam acolhidas por você. É que nem, por exemplo, não é? Você que tem amigos que não são crentes, quando um amigo, lá no Rio de Janeiro é muito comum isso, aqui também, quando um amigo quer chamar o outro, quer dar uma ideia que está acolhendo o outro, o que ele diz? Vamos tomar uma, aquela amarelinha lá, não precisa dizer o nome, vamos tomar um cafezinho, vamos almoçar comigo na minha casa. Quando uma pessoa ouve isso, que ela está dizendo, você está acolhendo. Quando Jesus disse, dá-me de beber, naquela cultura era uma forma dele se mostrar aberto para o diálogo, aberto para o relacionamento, aberto para conversar com a pessoa. As pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando você está querendo apenas fazer dela mais um seguidor da sua religião, ou quando você de fato quer estabelecer um diálogo relevante com ela, acolhê-la como pessoa. Dá-me de beber. Foi o bate-papo, como Jesus começa esse bate-papo ali. E aqui tem uma coisa que eu li num determinado livro, que eu não me lembro agora o nome do autor. Vocês sabem que o meu forte não é a minha memória, né? E ele falou uma coisa nesse texto que eu nunca esqueci. Que uma igreja, agora eu que estou acrescentando aqui do que ele falou para eu chegar lá. Um crente, uma igreja, para estar focada na missão, quando está focada na missão, ela leva as pessoas a reconhecerem qual é a sua busca fundamental. Quando um crente está focado na missão, ele leva as pessoas que estão ao seu redor a reconhecerem qual é a sua busca fundamental. Jesus fez aquela mulher compreender qual era a busca fundamental da vida dela. Quando ele diz para ela, se você beber dessa água, sua sede volta. Mas a água viva que eu lhe der, jamais você terá sede. Vai jorrar algo especial de dentro de você. Então, o diálogo de Jesus com essa mulher leva ela a entender isso. Ela vai para ali achando que a sua busca fundamental era a sede física. E ela descobre que havia nela uma busca maior. Que dentro dela havia uma busca muito maior do que aquela. E ela então, Jesus faz com que ela descubra, entenda que em todo ser humano há uma busca maior. Que ele expressa aqui como a sede da alma. E então, quando a gente estabelece um diálogo relevante com a sociedade, a gente vai fazer com que essa sociedade entenda que há uma busca maior. Que há uma busca maior. Que a sociedade está buscando tanta coisa. As pessoas nem sempre sabem de que elas mais precisam. E às vezes a gente vê um evangelho falando de que as pessoas mais precisam é prosperidade. Que as pessoas mais precisam é cura. Física. O que as pessoas mais precisam é libertação. Não é isso. Não é essa busca que deve ser a maior. E nós precisamos desse evangelho, que as pessoas entendam que há uma busca maior. Que elas precisam encontrar o sentido da vida, cuja falta dessa pessoa na vida, ela pode obter o que ela quiser na vida, mas que só quem dá combustível para a alma é Deus. Outra coisa que está dentro do diálogo relevante com a sociedade, ainda dentro desse ponto da mensagem. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, eu quero
frisar bem com vocês nessa manhã, não vou muito longe não, daqui a pouco eu termino, é que um crente tem que estar focado na missão. Segundo, esse texto nos ensina, que nós precisamos estabelecer um diálogo relevante com as pessoas e com a sociedade. Ainda dentro desse ponto de estabelecer o diálogo, dentro do diálogo Jesus confronta essa mulher. Então presta atenção, quando a gente fala em relevante, nós não estamos falando numa coisa permissiva, não, ao contrário, senão não vai ser relevante. Jesus estabelece nesse diálogo um confronto, só que existe uma coisa aqui bem diferente. O confronto de Jesus com aquela mulher é um confronto direto? É um confronto vigoroso? Mas é um confronto cheio de compaixão. É um confronto afetuoso. E muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos confrontando essa sociedade com a Bíblia na mão, mas não de forma compassiva e afetuosa. Nós temos que confrontar o pecado da homossexualidade, sim, mas de forma compassiva e afetuosa. Nós temos que confrontar a corrupção, sim, mas de forma compassiva e afetuosa. Nós temos que confrontar todo e qualquer tipo de pecado, sim, mas de forma compassiva e afetuosa, senão nosso diálogo com a sociedade não será relevante. Jesus confronta essa mulher, confronta. Jesus fala do pecado dela, fala, vai lá, chama seu marido e venha com ele. Ela diz, Senhor, você está falando bem, porque você já teve tantos maridos, você vive uma vida moralmente, não está legal, não é? Mas tão afetuosa, que essa confrontação que Jesus faz com essa mulher, esse confronto acaba denunciando a maior necessidade dela. A mulher, ela acaba não querendo evitar Jesus, como muitos hoje querem evitar a igreja, por falta desse confronto. Confronto e hostilidade não é a mesma coisa, ou não são a mesma coisa. Confrontar não é hostilizar. Nós podemos confrontar como Jesus, ele confronta de forma afetuosa, vigorosa, mas afetuosa. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para que as pessoas refaçam sua história. E sem confronto, ninguém refaz a sua história. Tem gente que não gosta de confronto, mas ninguém refaz a sua história sem confronto. Se você não começar a confrontar-se consigo mesmo, deixar o Espírito Santo, deixar Jesus confrontar você afetuosamente, compassivamente, você não refaz sua história. Ninguém refaz. Essa mulher refez. Essa mulher, sabe por que ela foi no poço meio-dia? Porque ninguém da cidade queria andar com ela, porque as pessoas iam no poço 6 horas da manhã ou iam 4 e pouca da tarde. Ela foi sozinha porque ninguém queria andar com ela. Agora, quando Jesus se encontra com ela, quando Jesus alcança, ela vai na cidade e volta com centenas de pessoas para ouvir Jesus. Olha que mudança. Refez a história. Mas, irmãos, o mundo precisa de crentes, porque tem muita gente precisando refazer a sua história, mas tem que ser confrontado cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Uma confrontação amorosa, confronto afetuoso. Então, isso faz parte do diálogo relevante da igreja, instrumento para abençoar a vida. Terceiro ponto, melhor dizendo. Uma igreja
que segue os exemplos de Jesus, que olha para o seu mestre, quer ser como seu mestre, desenvolver a ser como com ele, vai agir para que as pessoas se libertem de seus ídolos. Tem muita gente que acha que ser idólatra é só se curvar diante de imagem. Tem muitas outras idolatrias. Idolatria do amor romântico. Tem muita gente que por tudo larga um homem, por tudo larga uma mulher. Ou melhor dizendo, por tudo se apega uma mulher, por tudo se apega um homem, largam tudo. Porque aquele amor romântico se tornou uma idolatria. Tem gente que fez da sua carreira uma idolatria. E essa mulher, ela estava pegada. Ela queria saber se ela deveria adorar e como ela tinha que adorar, porque ela estava pegada a uma maneira idólatra de adorar. Meus pais adoraram neste monte, vós disse que é em Jerusalém o lugar. Então ela estava pegada a um sistema religioso idólatra que não mudava a vida dela. Um sistema religioso idólatra que fazia dela ser uma pessoa cada vez como ser humano pior. E tem muita gente assim, apegado a sistemas idólatras, que está levando a vida para baixo. E Jesus diz para ela, não, mulher, é em espírito e em verdade, é em qualquer lugar. Agora o que vale é a postura do adorador, não é o lugar. Focado na missão, um diálogo relevante e levar as pessoas a experimentarem libertação, sejam libertas dos seus ídolos. Ensinar as pessoas que adorar para que não sejam escravizadas e infelizes. E encontrar o verdadeiro sentido da adoração. Adoração que glorifica a Deus e satisfaz a alma. Ser discípulo de Jesus. Aprender com Jesus. Olha o que Jesus nos ensina nesse texto. Em último lugar, nós somos discípulos de Jesus, queremos aprender com Jesus, e o que Jesus faz nesse texto é a obra de um evangelista. Percebeu como a gente está cada dia mais distante da obra de um evangelista? Percebe quanto, se eu perguntar para vocês aqui, qual foi a última vez que você participou de um treinamento para você evangelizar melhor? Qual foi a última vez? Se eu perguntar qual foi a última vez que você se interessou em aprender a evangelizar melhor, a ter ferramentas para você evangelizar melhor, há quanto tempo tem isso? Jesus aqui nos ensina como mestre que nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. Você se lembra quando eu falei aqui sobre a evangelização eventual e a relacional? Se lembram? Que a eventual é aquela que você, não é aquela que ganha mais gente para Jesus, não é aquela que dá mais resultado, mas ela existe, eu tenho que levar a sério. E existe a evangelização relacional, que é aquela que dá mais certo. É você evangelizar as pessoas da sua área de relacionamento. Mas nós temos que estar habilitados para a evangelização eventual, para fazer a obra de um evangelista. Quando você senta num ônibus, quem anda de ônibus, e a pessoa do lado te dá molinho para você evangelizar, você não sabe o que fazer. Quando você anda de táxi, daqui a pouco começa a conversar com o motorista de táxi, e ele te dá molinho, ele bota na marca do pênalti para você falar de Jesus para ele, você não sabe o que fazer. Jesus faz a obra de um evangelista. Jesus está ali fazendo a obra de um evangelista. Nós precisamos, como discípulo de Jesus Cristo, fazer a obra de um evangelista. Isso, não, meus irmãos, não é um desafio só para vocês, nem para ninguém, é para todos, melhor dizendo. É para mim. Muitas vezes, com os afazeres pastorais, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, faz a obra de um evangelista. Não esqueça disso, Timóteo. Você é um pastor, mas você tem que ser um evangelista. Aqui em Curitiba não acontece muito não, mas no Rio acontecia muito a minha igreja no Rio ficava muito próximo de uma Assembleia de Deus. E como na Assembleia de Deus, assim,
Não estou criticando, só comentando, o pastor é que decide. Então, a maioria dos fornecedores, eles iam na Assembleia de Deus, o pastor lá decidia, comprava, vendia, e aí eles iam lá na Batista achando que o esquema era o mesmo, né? Aí iam lá, quantos foram? Teve um dia que eu falei, Deus me tocou no coração o seguinte, tem tanto fornecedor vindo aqui te vender produto, você já falou de Jesus para eles? Eu não estava mesmo. Aí eu parei, a partir daquele dia, eu falei assim, todos esses fornecedores para virem aqui, antes de me oferecer qualquer coisa, eu vou falar de Jesus para eles. E aí eu usei o método do evangelismo explosivo, não sei quantos aqui já ouviram falar, como foi uma experiência maravilhosa. Usando o evangelismo explosivo para cada um que batia lá, falar de Jesus para eles. Foi que bênção extraordinária. Quantos fizeram a oração? Eu vou encerrar contando uma experiência do pastor Ari Veloso. Não sei se todos já ouviram falar, pastor Ari Veloso já está na glória, mas ele foi um pastor assim, top de linha, como diz o outro, né? Se é que isso existe, né? Não sei se existe, né, Paulo? Mas acho que isso não existe. É só para entenderem. E esse pastor, ele foi um camarada que revolucionou seu tempo. A sociedade paulista, a alta sociedade paulista, nunca estava sendo alcançada por igreja nenhuma, batista principalmente. Ele plantou uma igreja no Morumbi para alcançar a alta sociedade de São Paulo e foi um sucesso. A igreja está lá. Esse pastor, a igreja do Morumbi era a sede da CEPAL. CEPAL é uma organização missionária, tem vários pastores que são missionários da CEPAL, uma sede era lá. Então tinha sempre algum missionário da CEPAL por lá, porque a sede era na igreja do Morumbi. Um dia, um missionário da CEPAL, que trabalhava com treinamento, as coisas assim na cidade, resolveu comprar um imóvel em São Paulo. E aí foi lá, procurou um que vende imóvel, como é que é o nome? Um corretor, tal, comprou o imóvel. E uns 3 meses lidando com aquele corretor, uns 3 meses. Papelada daqui, papelada de lá, não sei o que lá. No dia que o negócio ia estar sacramentado, ele estava com esse corretor no carro para ir sacramentar tudo. E aí o corretor perguntou, você trouxe tal documento? Ele disse, esqueci lá na minha sala. Onde era a sala dele? Na igreja do Morumbi. Aí ele foi, vamos lá, vamos voltar. Voltou, foi para a igreja do Morumbi pegar o documento. Aí ele falou, me espera aqui embaixo, entrou com ele assim, me espera nesse andar aqui embaixo, que eu vou lá em cima. Quando o camarada está no olhar embaixo, quem chega? Pastor Ari Veloso, que era um evangelista. Eu tive o privilégio de conhecer esse homem, conversar com ele, beber aos pés dele. Era um evangelista, não perdi uma oportunidade. Quando ele chega ali, aquele homem ali embaixo, muito bem, como é que vai o senhor? Está nos visitando? Eu vim trazer aqui um documento, isso é o quê? Sou corretor e tal, estou vendendo. Quando o missionário desce com o documento na mão, aquele homem estava ali naquele pátio da igreja, ajoelhado, orando, recebendo Jesus como Salvador. Deixa eu terminar a história. E aquele missionário parou, viu aquele quadro, disse, eu estou lidando com esse homem há 3 meses. Nunca falei de Jesus para ele. 10 minutos que ele entrou aqui, Ari Veloso ganhou esse homem para Jesus. É uma lição que fica para nós, irmãos. Jesus não perdeu oportunidade ali com aquela mulher samaritana. Ela chegou e ele fez a obra de um evangelista. Irmãos, vamos recuperar isso. Nós precisamos restaurar isso. Eu ouço muitos crentes falarem assim, mas essa igreja não está evangelizando. Quem é essa igreja? Quem é essa igreja? Essa igreja é você. Se essa igreja não está evangelizando, é porque você não está evangelizando. Essa igreja somos nós. Nós fizemos aqui recentemente, durante a campanha, uma saída para ir de porta em porta pregando o evangelho. Vieram cerca de 40 pessoas. Até menos. A igreja é você. A igreja sou eu, a igreja somos nós. Sou eu como pessoa, como membro dessa igreja. Faça a obra de um evangelista. Primeiro, vamos aprender com Jesus nesse texto, andar focado na missão.
Segundo, estabelecer com a sociedade um diálogo relevante. Terceiro, ajudar as pessoas a se libertarem dos seus ídolos, para encontrarem o verdadeiro Deus e serem felizes. Quarto, façamos a obra de um evangelista. É assim que a gente prossegue na campanha. É assim que a campanha de 40 dias não vai ser só um evento no calendário da igreja. Não vai ser só uma coisa de eventos, mas vai fazer com que fique um legado da campanha. Nós seremos discípulos de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu queria que você mantivesse a concentração, porque nós já vamos encerrar. Vamos ser ligado aqui comigo, como vocês estão nessa manhã. Como é bom ver a igreja assim, não é? Ligada na palavra. Eu quero que você agora recline a sua cabeça. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu estou só pedindo. Se você não quiser fazer, não posso, nem quero te obrigar. Mas eu quero fazer um pedido. Recline sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você pensasse agora de tudo que você ouviu aqui nessa manhã, de tudo que Deus te falou nessa manhã. O que você diz assim, não, olha, isso eu não posso esquecer. Qual foi a coisa que mais tocou teu coração nessa palavra nessa manhã? Você que está aí na galeria, você que está aqui embaixo na nave do templo, pensa aí agora, o que essa palavra nessa manhã mais falou ao meu coração? O pastor falou 4 pontos nessa mensagem, ou ele soltou algumas frases, ele comunicou algumas frases, ele falou algumas coisas. O que eu não posso esquecer? O que tocou o meu coração de uma forma maior agora nessa mensagem? Converse com Deus sobre isso. Primeiro você identifica, agora conversa com Deus sobre isso. Fala, Senhor, por que isso tocou tanto ao meu coração? Por que isso falou tanto ao meu coração, Senhor? O que tu queres com isso na minha vida? Não saia daqui sem um desafio, meu irmão, minha irmã. Saia desse culto com um desafio para a sua vida. E o desafio começa com isso que Deus te falou. O que Deus mais me falou? Pegue isso e transforme num desafio. Saia desse culto com um desafio de vida para viver durante a semana, para praticar durante a semana, ou a partir de agora, quando você sair daqui. Vamos louvar ao Senhor enquanto você vai orando. Quem for terminando, vai louvando. Mas vamos sair daqui assim hoje, sabe, irmãos? Senão o culto vai perdendo sentido para a gente vai se acostumando com a rotina dos cultos, com a rotina da igreja, e sai sem mudar a vida, sai sem um desafio de vida. Vamos fazer isso. Vamos louvando a Deus. Enquanto estamos louvando, vamos meditando, vamos deixando o Espírito Santo do Senhor completar essa palavra em nossos corações. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado na
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Se você veio aqui esta manhã e você quer ter a sua história transformada como essa mulher do texto samaritana, talvez você veio aqui hoje e você precisa mudar sua história. Talvez você é um crente, já até recebeu Jesus como Salvador, mas você precisa transformar a sua história. Talvez você é alguém que está apegado a, como essa mulher, algumas idolatrias na vida, que está puxando sua vida para baixo. Talvez você é alguém que entrou aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e precisa desse encontro com Jesus, como essa mulher teve à beira daquele poço. Talvez você esteja afastado do Evangelho e precisa ter sua vida mudada, a sua história transformada, e você quer fazer isso agora. Agora, eu quero ter minha vida, eu quero uma nova história para a minha vida, com Deus, com Jesus na minha vida, meu Senhor e Salvador, e eu quero fazer isso agora. Você quer tomar essa decisão? Então, onde você está? Você quer tomar essa decisão? Levante sua mão. Eu quero tomar essa decisão. Tem alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Tem alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Levante a mão. Tem mais alguém? Deus abençoe você que levantou sua mão. Eu vou pedir à irmã Miriam para, por favor, chegar aqui, minha amiga. Já vou terminar, meus irmãos. Coisas que a gente tem que fazer como Jesus, não pode perder a oportunidade. Como é que é seu nome? Fica ali próximo da dona Fátima, ela levantou sua mão, Miriam, ali, ó, casaco branco, dê um abraço nela, viu? Chegue perto dela. Marcos, quem foi ali perto do Marcos que levantou a mão? Marcos, chega ali perto dele também. Os irmãos aqui da igreja eu vejo, eu falo. O que eu ainda não conheço, eu peço alguém para encostar, tá bom? Mas você, depois da igreja que levantou a mão, eu falo com você lá embaixo. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, comunhão e as consolações do Espírito, repousem sobre todos nós e sobre o povo maravilhoso de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém.